Nesse misterioso país, cada época tem seus monstros e assombrações, mas o medo é imortal. Medo Imortal é um podcast sobre contos clássicos da literatura brasileira de terror. A Sombra de Coelho Neto, 1926. Ao ver o retrato ilustrando a trágica confissão do crime, amarfanhei o jornal, indignado. Não era possível. Só se ele houvesse enlouquecido. Imediatamente resolvi visitá-lo no quartel da brigada, onde o haviam recolhido em atenção ao seu título de médico. Não era possível. Celuta sucumbira a uma septicemia aguda, segundo o diagnóstico dos médicos que a examinaram. Ao entrar na sala em que se achava Avelar, logo o avistei sentado à beira de estreita cama de ferro, em mangas de camisa, fumando, visivelmente acabrunhado. Ao ver-me, fez um gesto de contrariedade, como se lhe desagradasse minha visita. Atirou longe o cigarro e, baixando a cabeça, inclinou-se com os cotovelos fincados nas coxas. Estendi-lhe a mão. Não respondeu ao meu gesto. Chamei-o. Deu de ombros, mal-humorado. Então, o que é isto, Avelar? Que história é essa? É isso. Levantou a cabeça e encarou-me sobressenho. A face refranzia-se-lhe em crispações fulgurantes. Estás espantado, não? Pois é assim. Olhou-me de esguelha, sacudindo a perna. Acendeu outro cigarro e pôs-se a fumar. Insisti. Mas, Avelar, que há de verdade nessa história? Não leste a minha confissão? Pois é aquilo. Matei-a. Tu? Eu, sim. Eu. E então? Por que havia eu de denunciar-me se estivesse inocente? Por quê? Para quê? Matei-a. E por quê? Que razões tiveste para isso? Ah, razões. Atirou a cabeça para trás e ficou a olhar perdidamente, com um estranho sorriso no rosto pálido. De repente, levantando-se, plantou-se diante de mim, impôs-me pesadamente as mãos aos ombros e disse-me em voz surda, rouca, voz que lhe saía difícil, como arrancada. Suspeita, sabes? O tal micróbio do ciúme. Porque há também micróbios no mundo moral. Oh, se usar. São as tais palavras vagas que nos entram na alma e lá se desenvolvem e proliferam desconfianças. Foi uma de tais palavras, entendes? E certos risinhos, certos olhares, cochichos. Um dia, sei lá. E como foi? Como foi? Pouco a pouco, retesando os braços, repeliu-me de si e, cravando-me o olhar que rebrilhava, disse: A ciência? Uma história. Tudo falha. Nada se pode afirmar, nada. E queres que te diga? A mais culpada em tudo isso foi a ciência. Foi ela que me levou ao crime, porque o ciúme, não havia motivo para ciúme. Celuta era honesta. E então? Então? Eu te digo. Já sabes como a matei, não? Envenenada. Envenenada? Pois seja. Matei-a com bacilos de tuberculose, esses e outros germes letais. Propinando-lhe as primeiras doses, inoculadas em frutos, tratava-se, então, da vingança da minha honra. Pobre Celuta. Esperei as manifestações do mal e... nada. Em vez do deperecimento dos sinais característicos da ação destrutiva do bacilo de Koch, o que eu via, e todos os apregoavam em louvores, era o reviçamento da vítima, mais robustez, aspecto magnífico, apetite, sono tranquilo e rigidez absoluta. A própria enxaqueca que, de vez em quando, a atormentava, desapareceu. Tu mesma a felicitaste, uma noite, no municipal. É verdade. Pois aí tens o que me desvairou. Não foi o marido o assassino, foi o bacteriologista, o homem de ciência, o prático de laboratório, entendes? O profissional que não podia compreender que um organismo, frágil como o de Celuta, resistisse ao ataque insistente de tantos vibriões. Era um corpo inçado de elementos mortíferos, cada qual mais violento e nada. Nada. O que então se deu foi horrível. Desanimado da ação aos bacilos de Koch, lancei mão de tudo o que tinha no meu arsenal e... aquele corpo sempre refratário, carne como o de Aquiles.
era de enlouquecer. E o pior é que comecei a temê-la, a evitá-la, sabendo, como sabia, que toda ela era um depósito de vírus, que um pouco de sua saliva, do seu suor, do seu sangue, o mais leve contato com seu corpo, poderia transmitir-me a morte. Desconfiando do meu retraimento, ela tornou-se mais meiga, mais assídua em carinhos, horrível. Contemplando-a acordada à mesa, na sala, nos teatros, em festas ou adormecida ao meu lado, no leito, eu não via a ela. Celuta, não. O que eu via era uma incubadora de morte, uma figura sinistra que encarnava todas as pestes, não lhe sofrendo as consequências, como as serpentes não se envenenam com a peçonha que trazem. O marido desapareceu, ficando apenas o observador apaixonado por uma experiência. E encerrando-me no meu laboratório, horas e horas, dias e dias, eu estudava aquele caso estranho, fenômeno, sem dúvida, mais belo do que a fagocitose, porque era a luta tremenda de germes letais, uma batalha formidável de legiões pestíferas no organismo débil de uma mulher. Um dia, porém, uma de tais hostes venceu. A morte foi rápida. Arrependido, quis intervir. Era tarde e a pobrezinha... Aí tens. Os médicos não atinaram. Nem poderiam atinar com a causa mortis. Septicemia aguda é um nome para a cova, posto no rótulo do cadáver. Ninguém poderia saber. Ninguém. Se ninguém poderia saber, por que te denunciaste? Por que não ficaste com teu segredo terrível, tu só? Por quê? Por causa da sombra. Sombra? Sim, a sombra de Celuta. No dia do enterro, ao voltar do cemitério, notei que, em vez de uma, 2 sombras me acompanhavam. Onde quer que eu fosse, tinha sempre comigo. Uma era minha, outra era da morte. Fiz tudo para livrar-me dela. Tudo. Nada consegui. Agora sim. Adiantou-se para o meio do salão, onde o sol batia em cheio, e disse-me: Vês? Aqui apenas uma sombra, a minha. A outra, a de Celuta, desapareceu ontem. Quando entrei na delegacia, ela ainda me acompanhava. Subiu comigo, ficou a meu lado enquanto depus. Logo, porém, que assinei a confissão, desapareceu. Não imaginas o horror que é ser um homem seguido por uma sombra que não é a sua. Sombra de outro, de um morto. Preso, condenado, perdido para o mundo. Que importa? Mas estou só. A minha consciência já se não projeta diante de mim. A sombra da morte deixou-me em paz. Foi melhor assim. Confessei o crime, estou livre. Quantas sombras vês aqui ao sol? Uma apenas. É isso, uma apenas. A outra, tendo conseguido a minha confissão, recolheu-se ao túmulo, satisfeita. Por que me olhas assim? Julgas-me louco, com certeza. Não, meu amigo. O que te digo é a pura verdade. Os médicos, quando não acertam com as enfermidades, escrevem um nome qualquer na certidão de óbito. Septicemia, por exemplo. Assim, certas verdades, quando ultrapassam os limites do conhecimento, são chamadas loucuras. Portas de evasão da inteligência humana. Viste apenas uma sombra ao sol. Se me houvesses encontrado ontem, terias visto 2. Ou talvez não visses porque, enfim, o perseguido era apenas eu. É isto. Haverá juízes que condenem esse pobre louco? Você está ouvindo Medo Imortal, literatura brasileira clássica de terror. Agora, uma conversa sobre o conto. Olá novamente, vocês acabaram de escutar A Sombra, do Coelho Neto, um conto que ele escreveu em 1926. Eu fiquei sabendo dessa obra dele por um programa que existia na TV Cultura, nos anos 90, que eu acho que era a época de ouro da TV Cultura, que o Abu Janra apresentava Contos da Meia-Noite. Ele simplesmente narrava o conto sem grandes figurinos, com um cenário neutro, e eu fiquei fascinado por esse conto há 30 anos atrás, quando eu escutei nos anos 90, e fiz questão de, quando tive a oportunidade de organizar o Medo Imortal para Dark Side, eu sabia que eu tinha que incluir Coelho Neto e especificamente A Sombra. E para falar sobre esse conto, estou aqui com Luiz Gabriel,
que é mestrando na UFSC e está analisando a obra de H.P. Lovecraft à luz de Sigmund Freud, né? E eu acho que a gente tem alguns elementos que a gente pode usar para isso, para também pensar no conto A Sombra. Olá, Luiz, o que você acha? Tem como a gente pensar Sigmund Freud e analisar Coelho Neto? Então, sim, dá. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver em casa aí. Quem estiver no trânsito lavando louça. Eu uso então a minha pesquisa do mestrado para olhar a questão do espaço nos contos Lovecraft. Eu pesquiso o espaço à luz especificamente do ensaio do Infamiliar do Freud. Que o Infamiliar ele vai tratar como um retorno de um recalcado, em que o ser passa por uma espécie de trauma, e esse trauma, o consciente, ele reprime, ele recalca para o subconsciente. E quando acontece desse ser olhar para alguma coisa, ou sentir o cheiro de alguma coisa que relembra aquilo, esse reprimido volta ao consciente. E a gente tem uma relação de infamiliaridade diante daquilo, porque não é mais familiar, né? O que era íntimo da pessoa? Isso, o que era pessoa... íntimo passa a ser estrangeiro, passa a ser até estranho, monstruoso, exatamente. Em Lovecraft você observa isso em que momentos, assim? Então, aí eu levo isso pro espaço, porque o Freud geralmente leva pro objeto. Então, ele vai levar para bonecos de cera, para autômatos, porque quando tu olha para aquilo, parece humano, mas não é exatamente humano, né? Um bom exemplo disso seria, por exemplo, o próprio conto Homem da Areia do Hoffman, que o Freud usa como base. Para quem gosta de cinema, tem a questão dos robôs do Alien, o Oitavo Passageiro, né? Que tu teria o Ash, que o Ash parece um humano, mas de certa forma não é. E eu levo isso para o espaço no sentido de que o ser humano cria uma espécie de carinho, uma filia, um amor pelo espaço ao qual ele está inserido. E o ser humano, ele modifica o espaço ao mesmo tempo que o espaço modifica o ser humano de volta. Então existe uma relação meio que simbiótica humano e espaço, né? Então a gente pode tratar, para começar, com a questão de locus amenus, né? Que seria uma coisa meio bucólica que a gente teve na literatura, o amor ao campo, esse tipo de coisa. E, em contraposição, a gente vai ter o locus horribilis, né? Que é onde eu vou trabalhar com Lovecraft, que seria o lugar do horror, o lugar horrível, né? Então, o Lovecraft trabalha essa mudança, por exemplo, no conto de Horror de Dunwich. Isso acontece. Acontece na Cor que Caiu do Espaço, porque tem uma mudança brutal no ambiente por causa da cor que cai, né? Então, isso depois tem alteração direta com essa relação do ser humano com o espaço, porque modifica a planta, modifica animais, modifica os insetos, a própria casa. A esposa do fazendeiro fica completamente ensandecida. Isso, Tem também os Sonhos da Casa da Bruxa, em que tem uma relação com os ratos e também relação de portal interdimensional, esse tipo de coisa. Então eu levo o infamiliar pro espaço, eu investigo se é possível eu investigo se dá para entender o espaço sob a ótica do infamiliar, além do objeto, né? Quando você estava dando a explicação, eu estava pensando no conceito de Vale da Estranheza, que a gente fala muito, porque agora, ainda mais com imagens geradas por IA, né? Mãos com 6 dedos, né? Olhos que a gente vê que são vazios, né? E o pessoal do CGI também, né? Quando faz filmes e tal, a gente olha para certas representações ali, a gente, putz, mas isso aí não tá, né? Cria essa diferenciação, né? Esse estranhamento, né? Isso Freud ficaria bem feliz em analisar isso, né? Isso acontece também no próprio Alien, o Oitavo Passageiro que eu falei antes, né? O Ash e depois os sintéticos, depois tem muito do Vale da Estranheza, né? Então isso acontece bastante também em Lovecraft. E aí, levando para o Coelho Neto, eu consigo pensar numa relação do médico consigo mesmo após a morte da esposa, algo do tipo, né? Porque ele começa depois a pensar na esposa não mais como a esposa, mas como um receptáculo de doenças, né? Ele começa a ver a esposa como uma coisa monstruosa, assim.
E cada vez que ele vê ela, é como se ele tivesse a lembrança reprimida do que ele fez com ela fosse voltando toda a vida. Esse Porque recalque. isso, porque ele vai colocando bacilos de tuberculose para infectar a esposa e depois outras doenças também. Só que em vez dela morrer, ela vai melhorando de saúde inexplicavelmente. Isso é interessante, né? Porque num primeiro momento ela parece que desabrocha, né? Isso, aham. Ele vê ela mais carinhosa com ele vê ela mais viva. E, nossa, tá dando errado o que eu tô querendo fazer aqui, né? E parece que quanto mais ela melhora, mais ele quer matar ela. Sim, sim. E quando ela tem a piora súbita, assim, que é súbita entre aspas, né? Porque Já tava aguardada por ele, né? aguardada por isso. E aí ele tem um ímpeto de tentar salvar ela, diz ele, mas é tarde demais, etc. E quando ela morre e ele tá no enterro, ele vê uma segunda sombra, né? E ele começa a ser perseguido por essa segunda sombra, segundo ele, que seria a esposa ou a morte personificada e tal. E eu penso nessa sombra também como quase uma materialização desse recalque, desse reprimido, desse desejo reprimido, né? É como se ele sentisse a culpa por tudo que ele fez, e aí, depois dessa culpa, o sentimento reprimido, toda a repressão, o que está recalcado, volta, ele se sente perseguido e ele vai vivendo nesse ciclo até que ele se entregue à polícia e esse sentimento de culpa Desabrocha, como aterrado e ele não vê mais a sombra, né? Então eu consigo olhar pela lente do Freud, do infamiliar, nesse sentido, né? Uhum. O Coelho Neto era uma pessoa muito antenada com obras até internacionais, né? Tem um conto, o livro dele, Esfinge, que é praticamente uma releitura do Frankenstein, da Mary Shelley, né? Feito 90 anos depois, né? E nesse caso aqui, muitos pesquisadores, o professor Alexander, lá do canal Fantástico Cursos, é um que aponta bastante isso, que é um dos maiores especialistas em Coelho Neto no Brasil, né? As semelhanças com Edgar Allan Poe e o Coração da La Torre, né? Que tem bem isso, né? O narrador ali do Coração da La Torre, ele mata o vizinho, porque não gostava dos olhos dele, né? Ele se incomodava com os olhos dele, vai lá, mata o cara, esconde o corpo e tal. E quando aparece a polícia, que nem considerava esse cara suspeito, né? Simplesmente está interrogando para saber se ele testemunhou, se ele escutou alguma coisa e tal. Ele começa a escutar, aparentemente nessa questão de culpa, materializada na forma de sombra pelo Coelho Neto, e no caso dele, ouvindo o coração do defunto batendo, e ele, pô, vocês estão disfarçando por quê? Vocês não estão escutando? O que é isso e tal? Dá pra gente fazer essa referência também? Dá também, vai para uma questão de loucura, uma questão do infamiliar, do retorno do recalcado. Os olhos é um tropo importante na pesquisa do Freud também, né? Tem toda uma relação com a questão da castração com os olhos que o Freud relaciona também, né? Nunca tinha lido. Tem a relação, até ele usa como base também para a pesquisa dele a peça do Édipo Rei do Sófocles, né? E o Sófocles, ele arranca os próprios olhos depois de descobrir que ele casou com a própria mãe, etc. Matou o pai e casou com a mãe, exatamente. E aí ele parte disso aí também. Tem a questão dos olhos também com o Homem da Areia, do Hoffman, né? Então os olhos acaba sendo um tropo disso também, né? A questão da loucura também, né? A gente pode pensar, a gente pode trazer até a questão de narrador confiável, não confiável, se o narrador enlouqueceu ou não enlouqueceu, porque aqui no Coelho Neto o assassino vê a sombra, no Allan Poe o assassino escuta as batidas no coração, né? E o corpo estava enterrado no assoalho da casa, assim, né? Sim. Desconfiado que os policiais também estavam escutando, só estavam fingindo que não, para ver para onde que ia a situação, né? E a gente começa a pensar assim, como é que vai ouvir o som do coração de uma pessoa que tá, mesmo que ela estivesse viva, né? Ela tá debaixo do assoalho, tu vai ouvir o coração de Até alguém. porque o Edgar Allan Poe era mestre em enterrar pessoas vivas, né? Então até podia acontecer, do cara tá vivo mesmo. Então a gente tem essa questão de loucura também, né? Manifestação da culpa e isso levar à confissão, né? E a manifestação da culpa no Coelho Neto também vem um pouco de um tropo muito comum no século XIX, que é o ciúme, né? Então, aqui a gente tem que ele próprio admite que a esposa dele não traiu ele, né? Mas a gente tem a questão do ciúme muito forte, né? A gente vai ver o ciúme ali também em Dom Casmurro, né? Acho que o maior exemplo da literatura brasileira, mas tem também Otelo,
né? Que Dom Casmurro se baseia muito em Otelo, Madame Bovary, Ana Karenina. Então, esse tropo de ciúme de mulher que supostamente traiu ou não traiu o marido era comum nessa época, né? Então, No conto do Coelho Neto é interessante porque justamente tem esse reconhecimento, né? Porque isso é mais raro, né? Ele reconhece, não, a minha esposa era fiel, né? uhum. E apesar dele relutar tanto, ele já tinha feito a confissão e tal, mas enquanto ele tá contando pro amigo ali que vai visitar ele na cadeia, ele coloca a culpa na ciência, Da né? ciência. Ele Uhum. diz, não, mas não fui eu que fiz isso, foi a ciência, né? Tem um lado meio canalha É ali, quase como se ele tivesse criado um duplo dele próprio, a sombra. uma sombra dele próprio, e é esse duplo que tem uma ânsia cientista e começa a usar a esposa como balão de ensaio, né? Uhum. É quase como se esse duplo, essa sombra dele, tivesse se sobreposto na personalidade dele, entre aspas, né? E essa sombra, né, com toda a curiosidade da ciência, vamos dizer assim, começa a trabalhar de uma forma para descobrir e desenvolver esse tipo de coisa na esposa, né? Então ele começa a colocar bacilo tuberculose e outras doenças em cima dela, né? Porque é um conto de 1926, né? Se a gente pensar nesse lado assim da ciência promovendo isso, a gente tinha tido a Primeira Guerra Mundial, que foi um grande ensaio de armas biológicas, né? Os soldados lutando com máscara, né? Até tem fotos de cavalos, né? Os cavalos também tendo que colocar máscara e tal, porque na guerra de trincheiras ali foi uma grande Gás mostarda. gás mostarda, né? Então talvez até tenha um pouco disso também, né? A ciência, esse lado escuro. Uhum. Quando a gente estava conversando e tal, eu estava lembrando de outro conto ainda do Edgar Allan Poe, né? Que tem muito a ver com o Lovecraft. Porque, como a gente estava falando, né, Lovecraft é o grande nome do horror cósmico, mas ele próprio reconhecia que não tinha sido ele que tinha criado, né, isso, né? Ele se baseou muito em obras de Blackwood, o Algernon Blackwood e tal, e do Edgar Allan Poe, né? Então a gente conversou sobre um conto do Edgar Allan Poe que remete tanto a esse do Coelho Neto que até o título que é Sombra, né? É uma parábola. Eu gostaria de ler um trechinho aqui, né? A história são 7 homens que estão ali, provavelmente ali em uma pequena cidade da Grécia, estão bebendo e curtindo e provavelmente participaram de uma orgia. O corpo de um dos colegas dele tá caído numa mesa ali, e enquanto eles estão ali, lá fora está acontecendo guerras e tal, né? E tem esse momento interessante que tem a ver com o nosso conto aqui. Mas pouco a pouco minhas canções cessaram e seus ecos se perderam ao longe, entre as cortinas escuras da câmara. Tornaram-se fracos e indistinguíveis, e assim desapareceram. E eis, dentre aquelas cortinas escuras, onde os sons da música morriam, surgiu uma sombra, obscura e indefinida. Uma sombra como a da lua, quando baixa no céu e toma a forma da figura de um homem. Mas aquele não era a sombra de um homem algum, de Deus, nem de nenhum deus da Grécia, nem deus da Caldeia, nem qualquer deus egípcio. E a sombra pousou debaixo do arco da porta de bronze e não se moveu, nem disse palavra alguma, apenas ficou lá, imóvel. E a porta na qual a sombra se prostou estava, se bem me lembro, voltada para os pés do jovem encobertos olhos. Mas nós, os 7 ali reunidos, tendo visto a sombra, saindo de perto das cortinas, não ousamos contemplá-la. Com firmeza, apenas baixamos os olhos e fitamos as profundezas do espelho de ébano. E finalmente eu, Roinos, sussurrando, questionei a sombra sobre sua morada e o seu nome. E a sombra respondeu: Eu sou a sombra e habito nas proximidades das catacumbas de Ptolomais, junto às obscuras planícies de Elysium, que margeiam o mundo canal de Caronte. Então nós, os 7, arrancamos de nossos assentos com horror e ficamos tremendo horrorizados, porque os tons da voz da sombra não eram os tons de qualquer ser, mas de uma multidão de seres, e variando em suas cadências de uma sílaba para outra, caiu lentamente sobre nossos ouvidos, nos mesmos modos de falar, tão familiares e bem lembrados, de muitos milhares de nossos amigos que já se foram. Né? Tem muito a ver com isso, né? Talvez sensação de culpa de algum familiar ali que o cara não deu atendimento, morreu sem ele poder prestar ajuda e tal, que era familiar em algum momento, mas agora surgiu ali como algo que ele próprio aponta, né? Não era mais. Não era mais, né? Estranho, irreconhecível, monstruoso, né? E apontam isso aqui como um conto de 1835,
apontam como uma das vertentes inaugurais ali do horror cósmico, né? Coelho Neto provavelmente também, além do Coração Delator, também conhecia esse, né? Até pela coincidência no título, né? Então, Luiz, a gente estava comentando também, outra coisa que a gente estava comentando é a dificuldade de encontrar Coelho Neto hoje em dia, né? Porque o cara caiu num ostracismo diferente de alguns outros autores que a gente está comentando ao longo desse podcast e tal. Foi uma coisa provocada, né? Foi um autor que virou alvo na Semana de Arte Moderna de São Paulo ali, né? Vários autores pegaram ele porque era um cara extremamente popular na época e foi obrigado ao ostracismo, né? É muito triste, assim, os contos, o texto do Coelho Neto é muito bem escrito, são sempre muito bons, né? E a gente encontra uma pobreza de publicação do Coelho Neto muito grande, assim. Quando eu pesquisei para o Medo Imortal, o único livro que eu encontrei a ver com o Coelho Neto na Biblioteca Pública de Santa Catarina era uma obra gigantesca do filho dele, que simplesmente era um catálogo com todas as obras que o Coelho Neto tinha publicado em vida. Porque o cara publicou mais de 100 livros e peças de teatro, artigos. E isso hoje em dia, na biblioteca da UFSC, a gente não encontra obras do Coelho Neto. Do Coelho Neto, né? Mal encontra em livrarias. Até a presença online. A presença online é difícil também. Não tem, não. Felizmente tem uma editora do Rio Grande do Sul que está aos poucos revendo algumas obras dele, que é o Grifo. O Grifo, O Ismael Xavier é o editor lá, é muito fã do Coelho Neto e está fazendo um esforço para trazer a obra dele à tona novamente. Mas ainda é um trabalho a ser vencido, né? A Grifo publicou Os Sertões, se eu não me engano. Vocês publicaram o Esfinge também? Acho que o Esfinge está saindo. Está saindo? Não tenho certeza, mas acho que está saindo. Mas, aliás, Os Sertões, o Márcio Markendorf, que é seu orientador, Isso, né? Ele faz um grupo de leitura, né? Um clube do livro de horror, você já participou ano passado com a gente. E a gente, esse ano, vai ler Os Sertões lá, vamos tentar fazer isso, trazer a obra do Coelho Neto mais para frente. Vai ser justamente essa edição do Grifo. Né? Porque é uma pena, realmente, um cara da Academia Brasileira de Letras, né, que conseguiram colocar totalmente para baixo do tapete, né? Luiz, você também é autor, você também tem uma obra, além de estar finalizando sua dissertação de mestrado. Isso. Podia falar para a gente um pouco sobre sua produção e sua... Então, eu publiquei um livro de contos em 2018, chamado Delírios Mortais. À época eu publiquei pela editora Sina, né, mas a gente não renovou o contrato, etc. Foi um livro de 9 contos, cada conto teve uma ilustração própria também, etc. Acho que não tem mais à venda, de vez em quando eu encontro um ou outro ali na Livros e Livros, que o lançamento foi ali. É um livro difícil de encontrar, assim, justamente porque já faz quase 10 anos, não teve republicação e etc, né? E hoje eu escrevo ainda um conto ou outro de terror. Eu tenho migrado um pouco para poemas ultimamente também. Então, minha produção literária tem transitado nisso, né? É isso, além da dissertação que tu comentasse, né? E você já tem... Quando vai ser a defesa da dissertação? A defesa, teoricamente, é em março do ano que vem, 2027, né? Então, tem esse ano para fazer escrita ainda, então está se encaminhando assim, né? E você vai participar do clube de leitura do Márcio esse ano? Vou abrir o clube do Márcio esse ano, inclusive com... É você que vai apresentar? Eu estava pensando se ia ser o Serra Vale, então vai ser você... Eu que começo com o Morro dos Ventos Uivantes. Isso. Então, estão todos convidados? Todos convidados, se quiserem participar. É um grupo, é uma atividade de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina. O Márcio Markendorf é quem coordena, mas é aberto ao público, né? Tudo isso pode ser encontrado nas redes sociais pelo Instagram, no perfil @fantasticatarina, tudo junto, Fantasticatarina, tudo junto, ali tem as datas sempre, tem todas as informações, o Márcio é uma das pessoas que atualizam esse perfil. Então, Luiz, eu queria muito te agradecer a tua estreia aqui, a primeira vez que você participa de um podcast. É verdade. Espero que tenha sido uma experiência bacana. Foi legal. Tô um pouco nervoso, mas foi legal.
Vai ser a primeira de muitas. Agradeço muito. E aos ouvintes do nosso podcast, até a próxima. O conto apresentado neste episódio foi As Sombras, de Coelho Neto, publicado originalmente em 1927, obra em domínio público. A leitura foi interpretada por Natália Heinrich. A conversa contou com Romeu Martins e Luiz Gabriel Pereira. Medo Imortal é uma produção da Desterro Filmes, com curadoria, pesquisa e apresentação de Romeu Martins, direção do podcast por Mariana Tomé, roteiro de Romeu Martins, Mariana Tomé e Pedro Cruz. Captação, edição e desenho de som por Matheus Massa. Medo Imortal é uma proposta executada pelo governo do estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Apoio No Sleep Café e Livraria Édera. Medo Imortal. O medo não morre.